Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, dando sequência nas nossas videoaulas a respeito de transformadores, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do transformador de corrente. Tá? Que ele é um transformador que nós usamos bastante aí, para coletar dados, de sistemas elétricos, tá? Qual é a principal aplicação dele, em locais onde nós temos correntes elevadas, e a gente necessita monitorar esses valores. Tá? Então ele é usado basicamente aí para medição e proteção de sistemas elétricos. Tá? Então vamos verificar como que ele funciona. Tá? Então vamos observar nesta imagem, onde nós temos aqui o nosso condutor principal. E nós temos aqui a estrutura que nós chamamos de transformador de corrente. Então é toda essa estrutura aqui, onde nós temos aqui o núcleo vazado e a bobina secundária. Tá? Então esse núcleo vazado, ele é feito aqui de materiais ferromagnéticos, com o objetivo de facilitar a transmissão das linhas de campo magnético ao redor do nosso condutor elétrico, que nós sabemos que toda vez que nós temos uma corrente circulando pelo condutor principal, nós vamos ter um campo magnético ao redor deste condutor. Então nós temos esse núcleo vazado que ele tem por objetivo coletar esse campo magnético gerado. Ele vai ser conduzido através desse núcleo até a nossa bobina secundária. Aí como nós vamos ter uma certa quantidade de voltas aqui, N espiras, nós vamos ter daí, como eu tenho campo magnético, tenho as espiras, eu vou ter uma diferença de potencial aqui. Então eu vou ter uma tensão gerada aqui. Vamos chamar ela de Vs. Tá? Então, se eu conectar um instrumento de medida, aqui no meu caso, um amperímetro, o que eu vou ter? Eu vou ter uma circulação de uma corrente que eu vou chamar ela de corrente IS, vou chamar ela de corrente secundária, que vai ser proporcional à quantidade de espiras que eu tenho aqui e também proporcional ao campo magnético, vou chamar ele aqui de φ1, vou colocar aqui um φ1, que ele vai ser proporcional também. Então, o que eu consigo entender? Que se a minha corrente variar, esse meu campo magnético varia. E, consequentemente, a minha corrente S varia. Então, eu vou ter também uma variação nessa leitura. Então, por isso que nós chamamos de medições indiretas, porque eu não tenho um contato físico direto entre o que eu quero medir no meu condutor principal aqui e o que a minha leitura. Meu instrumento que está realizando a leitura. Isso é um ponto positivo, Vamos imaginar que esse condutor elétrico aqui, ele está com uma corrente de 100 amperes, 200 amperes, Eu não consigo medir esses valores utilizando um amperímetro convencional, Eu precisaria ter, uma outra forma de realizar essa medida. E o transformador de corrente, também chamado de TC, ele proporciona isso para nós, Por isso que a principal aplicação dele é em sistemas de proteção, onde eu preciso monitorar a corrente, e dependendo de alguma anormalidade que ocorra no meu processo, eu efetuo o desligamento do meu sistema. Então esse daqui é o símbolo, tá, do nosso TC. Então aqui nós conseguimos verificar, o condutor principal e a bobina secundária. Tá certo? Aqui nós temos pontos importantes a respeito da construção do nosso TC. Então vai ser diretamente proporcional à quantidade de espiras. Então no secundário nós vamos normalmente ter maior quantidade de espiras devido aos condutores serem mais finos e mais fáceis de trabalhar. Tá? Então seria um exemplo mais ou menos desta forma, onde nós vamos ter algumas formas construtivas desse tipo de TC. Tá, então aqui é um outro exemplo, onde eu tenho aqui a corrente circulando. Então eu tenho enrolamento primário, o enrolamento secundário. A tensão induzida aqui vai ser transportada pelo núcleo até
a tensão secundária e nós vamos ter aqui, né, a leitura desta corrente secundária, que vai ser proporcional à corrente que está circulando no lado primário. Tá? O princípio é o mesmo mostrado anteriormente, porém em outro esquema, né? Então nós vamos abordar esse assunto também com vocês durante as videoaulas, tá? Nomenclaturas comuns, né, de serem utilizadas são as nomenclaturas P1, P2, S1 e S2. Tá, onde nós vamos ter daí as leituras dos pontos principais, né, os pontos de potência, vamos dizer assim, e os pontos onde nós teremos a geração daquela corrente menor, aquela corrente que eu consigo medir. Tá bom? Então aqui seria um exemplo, né, de um tipo de TC, tá, que nós chamamos de TC tipo enrolado, aonde nós usamos, né, esse tipo de transformador de corrente, onde a gente tem uma relação de transformação de, por exemplo, 200 amperes, né? Vamos imaginar que o meu condutor principal, né, eu esteja circulando por ele 200 amperes, eu vou ter uma saída no meu secundário no valor de 5 amperes, né? 200 amperes é complicado de eu medir, porém 5 amperes eu consigo ter instrumentos que eu consiga realizar essa medição, tá? Então esse daqui é um primeiro exemplo. Tá aí o princípio de todos os TCs, tá, é baseado nestes níveis de corrente, tá? Então é comum encontrar 5 amperes, 1 ampere também é comum de se encontrar, tá? Então são valores bem baixos, né, se a gente comparar com o valor da corrente real que está circulando no meu circuito elétrico, tá? Esse aqui é o primeiro exemplo, tipo enrolado, tá? Como que ele seria, né? Seria mais ou menos deste jeito, onde nós temos, né, daí aqui o condutor elétrico ele vai passar por dentro, né, deste núcleo, tá? E aqui nós temos os terminais secundários, onde nós vamos realizar, né, as conexões dos nossos aparelhos, né, dos nossos instrumentos para que seja realizado essa medida. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!